Para mediar a mesa redonda intitulada Hidrologia Urbana, eu convido o Dr. Norton Roberto Caetano. A palavra é sua, por gentileza. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar, então, a nossa mesa redonda, agradecendo os palestrantes que nos precederam, Ângela e Ramon, lá da Espanha, e queria começar justamente resgatando o que eles nos trouxeram de conhecimento. A doutora Ângela nos apresentou problemas relacionados a questões hidrológicas. O doutor Ramon também apresentou problemas lá que estão passando na Espanha, conflitos. No final de sua palestra, a doutora Ângela nos recomenda que a solução desses problemas e conflitos deveria ser a partir de uma gestão pública. Mas logo após, o doutor Ramon nos mostra justamente o que acontece com esses conflitos e problemas quando tratados por uma ótica pública. Nós vimos, acabamos de ver, os conflitos aumentam, os problemas não se solucionam, e nesta mesa redonda nós vamos analisar exatamente esse tipo de caso. Vamos entender por que não consegue resolver o problema quando se trata de gestão pública. Vou dar uma dica: tragédia dos comuns. O pessoal mais novo aí, se quiser estudar, é uma questão de economia, tem a ver com os incentivos a que estão submetidos esses fenômenos, esses processos, dentro da própria ação do ser humano neste mundo. Para começar, então, a nossa mesa redonda, eu gostaria de chamar o professor Idoni. Vou fazer uma breve apresentação. O professor Idoni é engenheiro civil, doutor em engenharia urbana. O Idoni traz o que há de melhor na nossa cultura ocidental, a nossa cultura de mais de 2000 anos. Ele traz consigo o melhor da teoria grega, o melhor da arte romana e o melhor dos valores cristãos. Idoni, por favor. Bom dia a todos. O nosso tema é hidrologia urbana. A hidrologia urbana, portanto, hidrologia nas cidades. E começando pelo seu objetivo máximo, que é otimizar o aproveitamento da água. Se esse é o nosso grande objetivo, então vamos ver o sistema predominantemente utilizado no Brasil e mostrar o nível de eficiência disso. Em seguida, vou apresentar um outro modelo que também aparece em nosso país de aproveitamento hidrológico da água. E, por último, vou apresentar uma proposta para tornar ainda mais eficiente o uso da água no meio urbano. Muito bem. Então, comecemos com o modelo predominante, que é aquele... Não, antes devo dizer que existe uma relação muito forte entre o modelo segundo o qual uma cidade é estruturada e o modelo utilizado para o aproveitamento da água dentro dessa estrutura urbana construída. E isso, pela teoria de solução de problemas de engenharia, se sabe que o próprio modelo traz em si as vantagens, as desvantagens. E, no caso que eu vou mostrar, esse modelo, que é um modelo histórico de loteamentos, basicamente, ele é muito ineficiente. Teríamos, então, a proposta aqui de migrar para modelos mais eficientes, porque, senão, só se tenta remediar, resolver o problema, que são muitos, mas não resolve, porque o problema é intrínseco ao próprio modelo de organização urbana, de estruturação urbana e o modelo tradicional de aproveitamento da água. Então, vamos a ele. O modelo predominante
é de uma cidade, como ela está estruturada. E isso é o modelo predominante no mundo. É o sistema que nós aqui conhecemos como loteamentos, onde você tem terrenos que varia predominantemente de 250 a 360 metros quadrados. Está na cidade de forma aberta, né? São as ruas, né? Que normalmente representa 20% da área. Às vezes, se chega a 15% de área verde, além das ruas, que é em torno de 20%. E os terrenos com essa dimensão, então, são predominantemente ocupados, normalmente são impermeabilizados, de maneira que uma primeira consequência é que quando a chuva, né? Então, o primeiro aspecto da considerada hidrologia é a drenagem. O que acontece? Peguemos o caso extremo de São Paulo, citando como exemplo, mas em maior ou menor grau isso acontece em todos os locais que têm esse modelo de estruturação urbana, que a água rapidamente ela é drenada. E, muitas vezes, gerando alagamentos, né? E essa água vai embora. Ela não é retida no próprio solo, porque o solo está praticamente impermeabilizado, seja nas vias, seja nas construções, às vezes os próprios quintais, é uma calçada, então está tudo impermeabilizado, usando essa palavra nesse sentido. Muito bem, então esse é o predominante que se tem. Então você tem terrenos pequenos, pouca área verde, e aí importante dizer o seguinte, que a hidrologia, dentro da questão urbana, é um subsistema. É um subsistema dentro do todo. Então, se pensar a questão do aproveitamento da água numa cidade, não se pode pensá-la isoladamente. Você tem que considerar o sistema como um todo, né? Relacionado com os outros sistemas que você tem, de mobilidade, de conforto ambiental. E aqui já vem a primeira questão do conforto ambiental. Você, com um sistema dessa maneira, você tem pouca arborização, e você tem, então, essa questão do ambiente, em termos aqui no norte agora, você tem ambientes muito quentes, porque você tem pouca arborização. O uso da água, portanto, ele se dá de uma maneira que é centralizado. O fornecimento da água, quando existe, porque em muitos casos aí nem sequer tem o fornecimento de água para os domicílios, nos terrenos, né? Então, você tem o fornecimento da água é centralizado. E aí, como aqui o tempo é curto, vamos à questão essencial. É uma água muito cara e, em parte, porque se estima que a metade é perdas na rede. E esse é o sistema histórico e tradicional, e sempre se fala disso, mas dentro desse modelo existente é muito difícil resolver, né? Por quê? Porque a cidade está estruturada dessa maneira e é uma rede para toda a cidade, né? Imagina o custo disso que se tem, seja para produzir o sistema, seja para manter o sistema. E é uma água única que chega às residências, né? E aí você teria usos diferentes que se tem, né? Porque você tem, além do uso dentro do domicílio, seria para uso para beber, para tomar banho, para fazer comida. Você tem também para limpeza. E você tem ainda, se tiver um pequeno jardim ou as calçadas, você tem uso externo. E é a mesma água que se utiliza. E hoje em dia se pede para não utilizar, dada a carência existente. Então, esse é o modelo que se tem, predominantemente esse aí, e que não é um modelo eficiente. E ele está intimamente associado, portanto, com a estruturação urbana. A estruturação urbana e o modelo de solução estão intimamente associados, e nenhum nem outro tem eficiência na consideração de um conjunto de elementos de desempenho, como eficiência em termos de custo, eficiência em termos de conforto, eficiência em termos de usabilidade e assim por diante.
quando eu falo de custo, a eficiência econômica. Então, esse é o modelo tradicional. Se observarmos, aí quem administra tudo isso é o poder público e, normalmente, a prefeitura. E, como se sabe, partindo de um pressuposto quais seriam as funções do poder público, que não se discute, que é segurança, setores da educação, né, setores da saúde, mas aproveitamento de água, me parece que está muito claro que quando é o setor público que trata e cuida dessas coisas, a eficiência não é alta. Muito bem, e, portanto, já em princípio aqui, que isso saísse da função pública, né? E que deixasse que outros agentes cuidassem disso, né? E que a prefeitura cuidando, uma vez que se estabelece o sistema de loteamento, é a prefeitura cuidando de rua, é a prefeitura cuidando, se preocupando com questão de água, de esgoto e etc. Então, é de se pensar um novo modelo, se quiser resolver o problema, porque dentro desse modelo, o que se tem é a prova contundente de que é ineficiente e só se tem remediar o problema. Mas não é o problema que, na origem, por uma concepção de melhor qualidade, se consiga já resolver os problemas da origem, que, sabidamente, é no projeto que você resolve 90% dos problemas. Então, qual um outro modelo de estruturação urbana e também, em consequente, solução para aproveitamento da água que se tem? Se tem bastante, inclusive no nosso país, condomínios fechados. Condomínios fechados, onde aí já o modelo de estruturação é diferente. Por quê? Porque os terrenos já são de 360 a 800 metros quadrados, né? Você tem 20% no mínimo de vias e você pode chegar a área equivalente do terreno, você teria 50% entre vias e área verde. Então, você poderia ter 20% de vias, 30% de área verde e 50% seria ocupado com o terreno. Ou até mais de área verde. Por quê? Porque com isso começa a questão da drenagem, em que a água ela é retida, né? Você não teria... E não só para você aproveitar, porque nessa área verde são jardins, né, que se tem, né? E com isso, o que você tem? Você tem o melhoramento do microclima local, né? Porque você tem a vegetação, que é uma coisa muito mais confortável e saudável. Você tem um aproveitamento, portanto, a água da chuva pode ser aproveitada. Você tem, normalmente, nesses lugares, o aproveitamento da água, ou são poços tubulares, onde a água é captada, daí são para os domicílios individualmente, ou você pode ter um sistema único que faça a captação e distribui para todo o condomínio. Imagina um condomínio que, em termos de otimização, teria de 100 a 200 casas, que seria otimizar, e você poderia, daí, a partir daí, ter outros, né, tipo condomínio numa área, supõe uma área grande, você poderia dividir em cada 100, 200 casas um condomínio 1, 2, 3, assim por diante. Por quê? Porque otimiza a administração. E, com isso, a rede seria do próprio condomínio. E, evidentemente, daí é uma preocupação de se fazer um sistema que não vai ter perda, não vai ter vazamento, né? E, com isso, você pode, inclusive, fazer aproveitamento da água da chuva, né? E com isso, em captação subterrânea ou uso da própria água da chuva que você poderia ter nesse local. E com isso, veja que você se sabe que quando você tem os condomínios, eles são muito mais eficientes do ponto do aspecto do aproveitamento da água. E esse, então, seria o segundo modelo. Mas o modelo que seria ainda mais eficiente seria o modelo de um condomínio, que daí é isso... Sobre esse caso que eu falei, desse modelo tradicional aí de condomínios, isso já é muito corrente no Brasil. Você tem Porto Velho, outras cidades aí do interior, você tem no Brasil em geral, né?
sendo assim o destaque, né, que pegou notoriedade nesse aspecto, foi o Alphaville em São Paulo, né? E depois disseminou no Brasil inteiro, e com maior ou menor sofisticação. E qual a evolução disso? Então, a fase 3, né? Então, você tem o loteamento tradicional, você tem o condomínio fechado tradicional, e a tendência qual seria? O condomínio fechado autossustentável, já que a palavra de ordem é sustentabilidade, onde ali você não só resolveria toda essa questão do problema da água, como da própria energia. Com painéis solares, você poderia ter uma energia e se tornar um ambiente autônomo nesse aspecto. E cada vez mais cresce o uso do terreno para a área verde, né? Então, em muitos casos, aí não são casas, você tem condomínios até de prédios. Para quê? Para você concentrar os prédios, e com isso, na área urbana, e com isso sobra mais área, bastante área verde, para você criar um ambiente confortável. E eu esqueci de falar de um aspecto importante na comparação entre os modelos, a questão da segurança, que um item importante, além de custo, além de conforto, é o de segurança também. Então, no condomínio fechado, você dispõe de uma segurança muito melhor, né, mais garantida. Então, esse terceiro modelo proposto é o modelo de condomínios autossustentados, né? Seja do ponto de vista da água e da energia, né? Essencialmente isso. E, portanto, dessa forma, veja que a administração vai se dar pelo próprio condomínio. E normalmente, o que tem? Um administrador que toma conta disso, e acaba que o custo desse sistema é muito menor do que essa água que é fornecida de forma centralizada, né? É um custo muito menor, mais garantia de qualidade, né, que se tem. E claro, para ter viabilidade, como eu disse, tem que ser em torno de 100 a 200 casas no condomínio. E um aspecto a considerar, especialmente aqui na região norte, é que se tivesse, então, veja, importante frisar, você privilegia a área verde, bastante área verde. E com isso, você pode até ter no meio dessa área verde um lago. Portanto, você capta toda a água da chuva do período dos 8 meses que chove em maior ou menor nível, e depois você tem água para o restante sobrando. E com o seguinte aspecto importante, você separaria a água de uso dentro do domicílio para a água que é utilizada para calçadas e uso no jardim. Para lavar calçadas, áreas externas, faz muita água, ou carro, automóveis, ou qualquer outra coisa que você possa lavar. Daí você teria 2 redes separadas, distintas, né? E seriam tudo isso tratado dentro do condomínio. As bases para as questões, eu poderia falar sobre aqui o modelo que se visa a otimização, né, sobre problemas de engenharia, mas, essencialmente, não vou entrar em detalhes, porque o tempo é curto, mas o que eu quero dizer é que o próprio modelo, nele está a sua virtude. Esse modelo histórico, que desde a antiguidade, de loteamentos, basicamente tabuleiro de xadrez, em que fica lá o poder público encarregado de administrar isso, é o que nos leva, e não é só ineficiente, como eu acabei de falar, em termos de aproveitamento da água, é em geral. Então, tem que se repensar isso, tem que se repensar o que, de fato, o poder público deveria se ocupar e o que ele deveria se desobrigar, e de modo que, daí, ao se desobrigar, você tem que repensar a estruturação urbana, né? E o caso está aí, esse dos condomínios é um exemplo que realmente é a tendência que funciona. Aí, evidentemente, já vão me perguntar, tá, mas nas cidades, como é que vai fazer isso? Porque a questão do terreno, porque onde é que vai ter espaço para isso? Ora, vivemos no Brasil, um dos maiores países do mundo, para que viver todo mundo confinado numa cidade, toda fechada? Você tem todas essas áreas, vamos considerar Porto Velho, é um dos maiores municípios do mundo, é Porto Velho,
com tanta área, até os próximos, num raio de 50 quilômetros aqui do centro da capital, é tanta área que existe, tanto lugar que você pode construir ambientes extremamente eficientes e não ficar todo mundo confinado dentro da cidade, num espaço pequeno. Essa visão, que, aliás, quando houve um fórum no começo lá na década de 90 do século passado, houve um fórum em São Paulo a respeito dessas coisas, e o que mais chocava os urbanistas internacionais é por que no Brasil, com tanta terra, se prefere viver todo mundo confinado num espaço pequeno. Então, é preciso repensar essas coisas, e o que eu quero dizer aqui, sobretudo, que é preciso se buscar a solução do problema a partir de novos modelos. E o que mais se percebe que, quando se discute esse assunto, quer se resolver dentro desse modelo, e esse modelo ele já se conhece, os problemas são conhecidos, e assim vai perdurar. Então, é preciso aqui, o que eu quero passar é a ideia, e dei uns exemplos, não quer dizer que esses exemplos do economista sejam os melhores. No entanto, eu estou querendo dizer que é preciso você repensar um novo modelo para resolver esse problema. E insistir nele é muito desperdício, né? E mais regulamentação, cada vez mais regulamentação, é mais o poder público se intrometendo, gerando custos desnecessários, o desconforto para a população, e então se deve otimizar, sobretudo, um desempenho que gere, em termos econômicos, em termos de qualidade, de conforto e segurança. Era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Maravilha, maravilha, Idoni. Muito obrigado. Então, na tua perspectiva, o problema é estrutural, é relacionado ao modelo, insistir nesse modelo é continuar com os mesmos problemas. Então, a gente teria que partir para um novo modelo. Eu poderia chamar isso de um novo paradigma? Sim, é o paradigma, porque o conceito de paradigma justamente o que é paradigma? É um modelo que tem suas premissas, seus valores, é importante. Né? O paradigma é isso, né? O conceito lá do fundo, o paradigma se aplica a tudo, né? E, de fato, você tem uma necessidade de um novo modelo, é um novo paradigma. Isso, de fato, a palavra ela tem significado equivalente. Então, maravilha. Tem algumas perguntas aqui, Doni, eu vou passar aqui para você considerar, por favor. Considerando a possibilidade dos condomínios, né, para a gestão de águas urbanas. Então, como a população pobre e miserável, né? Claro, sempre a gente pensa assim, o rico dá jeito para tudo, né? O cara tem recurso, tem dinheiro, se organiza mais fácil. Então, como que você acha que resolveria isso para a população mais carente? A gente sabe que tem muitos casos de condomínios fechados que são de baixa renda, né? Mas, enfim, como é que você acha isso? A solução é a mesma. Simplesmente com condomínios, né, mais populares. Né? Mas veja, o poder público, quando constrói condomínios, quando financia, né, casas, loteamentos, há um financiamento. Né? Então, por que não financiar já condomínios? Condomínios, e quando se percebe que existe, são condomínios de prédios. Né? Mas o custo disso tem sido elevado, né? E não privilegia essas coisas de área verde. Veja, por exemplo, o Cristal da Calama, que foi feito uma das... Ainda é muito próximo da cidade. Se você fosse para mais longe um pouco, por exemplo, no outro lado da ponte agora, a 5 quilômetros, você pode construir um condomínio em área grande, onde você tenha bastante área verde, né? E aí, a partir daí, você tem como resolver, porque uma questão sempre é o preço da terra. Então, como é que você resolve esse problema? Se afastando do centro, né? Se afastando do centro, né? Seria a maneira, né? Você tem. De fato, segue a mesma lógica. Aí você vai dizer, claro, você tem também o caso de extrema pobreza, de fato é. Agora eu quero dizer o seguinte, se nós resolvermos já o que puder ser resolvido, que quem dispõe das condições, né,
Em vez de continuar se fazendo esse modelo, partir logo para os condomínios, para todo mundo que tenha condições de morar em condomínio, você já resolveria mais da metade do problema associado a isso. Porque ainda a maioria que se tem dos loteamentos não é para o pessoal de baixa renda, né? Então, você resolveria toda a questão de a classe A e B, você resolveria completamente dentro desse conceito. E a classe C também seria possível se você tivesse dentro desse conceito, onde o poder público daí financiasse esses condomínios, como realmente financia, mas dentro desse conceito, porque aí, de novo, os que são feitos no conceito antigo. Então, não vai dizer que não há dinheiro, não há recursos. Os recursos são aplicados, só que dentro do conceito antigo. Então, qual é que é a proposta que você teria como aplicar em todas as camadas de renda, no entanto, que fosse dentro desse modelo? E eu tenho um exemplo, né, por exemplo, em Ariquemes, que o condomínio de São Paulo, que foi voltado para baixa renda, uma classe média baixa, vamos dizer assim. E no começo era muita discussão, isso não vai dar certo, o pessoal vai entrar ali, eles não têm hábitos de viver assim em condomínio, vai ser uma confusão. Nada disso. A partir daí também o que acontece, que o próprio domínio tem a função de a pessoa passar a ter um comportamento diferente do ponto de vista social na organização. Aí todo mundo, o que mais deseja é segurança. E também é condomínio na faixa de 150 casas, que daí são viáveis, as pessoas têm como bancar o pagamento de um condomínio em que dispõe você tem retorno, porque a pessoa se sente segura ali, tem vigilância, etc. E já daí os padrões das casas melhoraram, o comportamento social visivelmente não. Todas as ironias que se fazia a respeito, o humor, isso aí vai ser uma bagunça, nada disso aconteceu. Então, sim, é possível realmente de se fazer condomínios dessa maneira mesmo na população de baixa renda. Isso não é uma limitante, não. A gente não pode pensar que, se não resolve para 100% da população, então não é uma solução. Isso não é uma lógica correta. Não, se você resolve o problema pelo menos para uma parte da população, é uma solução de problema. Ela é viável e pode ser feita, e já que é mais eficiente do que a existente, ela deve ser feita. Sim, eu concordo. É por aí. Eu diria que dentro da curva ABC lá do Pareto, você resolveria isso para 65% da população de imediato. Desde que se você... Só que, veja, qual é o elemento fundamental? É que, no caso com as prefeituras, elas aceitem se intrometer menos na cidade. O que é hoje a prefeitura? Está na cultura de todo mundo. Ora, como é que vai cuidar da daí o que acontece? Ela tem que privilegiar justamente os setores mais carentes, porque os recursos são limitados. Então, ela tem que se desobrigar disso. Então, naqueles aspectos em que já seria possível organizar de uma maneira que a prefeitura saia do sistema, porque ela tem que sair do sistema. Não é uma função da prefeitura estar cuidando de rua, de esgoto, de água. Isso é uma função da prefeitura, para se ocupar com outras coisas, né? Sobretudo uma visão hoje em dia, tem que pensar a cidade, pensar o futuro do ponto de vista econômico, induzir o desenvolvimento. São essas mais as funções de uma prefeitura hoje em dia, né? Porque, veja bem, vai a prefeitura administrar essas coisas, ela está mais voltada no setor operacional, né? Só fica no operacional. Ora, isso aí é insolúvel, é muito problema, você tem que descentralizar isso aí. E, claro, em um nível que viabilize. E esse caso dos condomínios é um exemplo. Exatamente essa é outra pergunta que fizeram, que justamente a Mônica está perguntando isso, né? O pessoal da burocracia, lá a prefeitura, eles estão a fim desse tipo de mudança? Para começar, quem entra, você tem dois níveis na prefeitura. Você tem as pessoas que ocupam cargos políticos, né?
3, na verdade. São 2. E os administrativos, que são técnicos de carreira, que trabalham ali. A questão dos técnicos, qual é a limitante? Eles foram formados dentro de um modelo tradicional e um modelo que superado, realmente superado. E essas discussões, né? Eu já terminei meu doutorado faz 29 anos, lá na Universidade de São Paulo. E, na época, o assistente direto do secretário de Planejamento do município de São Paulo, Witold Mitrovics, que era o professor destaque lá no grupo, já se discutia sobre qual é a função da prefeitura. E um dos entraves era esse, que já na época se sabia que o modelo de formação urbanística, seja na arquitetura, essencialmente na arquitetura ou na engenharia urbana, na engenharia, é um modelo superado e que ele em si traz os problemas que eu acabei de falar anteriormente. Então, começa aí. Os técnicos, quando entram ali, eles já entram com a cabeça, o terreno é esse, tem que adensar a cidade, você tem que, qual é o nível de aproveitamento, preocupado com essas questões que são absolutamente normais, e é a causa dos próprios problemas, né? E ninguém pensa diferente como organiza, porque para sair disso aí, o sistema é esse, vou fazer uma estruturação urbana, o cara já só pensa conforme ele foi formado, evidentemente. Só que essa formação é que gera todos esses problemas e que, portanto, tem que mudar o sistema de formação. E, enquanto não ocorrer, tem que ter atitudes de quem... Porque também a prefeitura pode ser a indutora disso aí, né? Ela pode induzir esse processo na medida que tem efeitos bem sucedidos. Então, a tese da universidade ela está na reboque, né? Porque se sabe que quem está sempre na frente são as empresas competitivas. A universidade está a reboque. Raramente a universidade sai com uma coisa na frente, né? Então, essa é uma questão que se coloca. Então, os técnicos, ainda que tenham boas intenções, eles estão à mercê de um modelo segundo o qual foram formados e que o problema reside exatamente no modelo. Em segundo lugar, você enfrenta o problema de ordem política, porque, evidentemente, o que mais quer políticos do nosso meio carreia todos os impostos e depois ele vai dar para você de volta um pouco do que você pagou. E ele fica administrando todo esse dinheiro de forma ineficiente, porque todo mundo sabe que quando você administra algo e você não é responsabilizado pelos erros que comete, você, evidentemente, você não visa eficiência em nada. É um princípio fundamental da questão da eficiência que já Descartes dizia isso lá no discurso do método. Se você não for responsabilizado pelos erros das suas decisões, evidentemente que você não busca eficiência, né? É uma questão de princípio fundamental. Então, você tem esse outro problema. Então, você tem 2 problemas. A questão dos técnicos, geralmente pessoas bem-intencionadas e etc., no entanto, elas estão limitadas em função do modelo que foram formadas. E o segundo problema, que é muito maior, é de natureza política, onde, evidentemente, há interesse de ficar dispondo de todos esses recursos e dizer, então, eu vou agora administrar a sociedade. Você vai ficar morando lá, daquele jeito que sempre morou, cheio, um ambiente ineficiente, e eu vou te cuidar da sua rua, eu vou te fornecer água, e assim por diante. Não é função pública para isso, você tem que ser desobrigado dessas coisas. Acho que para a gente fechar, acho que o que fica claro de toda a tua fala é de que poder público se incumbe de planejamento estratégico, especialmente estratégico, e deixar os empreendedores o mais livre possível para justamente criar esses condomínios em áreas sustentáveis e disseminar essa solução. É por aí? É isso, veja, você falou bem. A estratégia tem que estar na mão do poder público. Porque essa é a função. Para onde vamos? O que queremos ser? As grandes questões, aí não sobra tempo. Os caras ficam preocupados em arrumar bueiro, arrumar isso e aquilo, e não sobra tempo para pensar a cidade. Tem que pensar a cidade. Essa é a função do poder público. Ou o país. Pensar o país, é estratégico. E deixa que daí os agentes da sociedade, você estabelece as grandes premissas. Deixa depois que as pessoas trabalhem dentro disso para resolver os problemas. Porque a pessoa individualmente sabe muito mais o que é melhor para ela do que alguém que está ocupando um cargo público lá.
não sabe disso. E tanto que na palestra que eu escutei, uma parte anterior do palestrante anterior, ele terminou falando em regulamentar coisas, se eu entendi direito, né, porque eu também não domino espanhol, de começar a regulamentar áreas rurais. Meu Deus. Não, aí não, né? Chegar a esse ponto de dizer para o cara lá da área rural o que tem que plantar, como tem que dispor das coisas. Ora, você pode chegar e dizer, nessa aqui sua propriedade, você vai ter que fazer estrategicamente o uso da água mais racional possível, você vai ter que manter tanto por cento de área verde e para gerar água ali dentro, e depois, meu amigo, o que você vai fazer de uso disso aí, fica sua criatividade ao máximo. Então, você estabelece princípios. Daí não sobra pouco para você produzir. Então, você pode estabelecer que ser um valor razoável, né? Quanto você vai ter de reserva, vai ter que gerar água ali dentro, nascentes, cuidar disso. Isso é muito importante. Como eu falei nos condomínios, o que eu quero é aumentar, mas tem essa visão ecológica, vamos aumentar, mas sem dizer claramente por quê, para fazer um uso mais racional. O objetivo é fazer um uso racional e sustentável nesse sentido, não servir a questão ambiental como um entrave, mas o uso racional dele para o desenvolvimento. Então, na área rural, no meu entendimento, você teria que, de fato, evidentemente que depende de água. Como é que você vai trabalhar na mente rural sem água? Então, você tem que pensar essa questão, mas do ponto de vista estratégico, né? E aí define. E depois deixa à vontade a pessoa para resolver da forma que ela melhor quiser para produzir dentro da propriedade dela. Quer produzir peixe? Aliás, interessante, né, que a região aí do Jamari, que produz a metade da piscicultura de Rondônia, ajudou a preservar imensamente, porque você cria você reduziu, né, a área, né, e você interessa manter como nunca a área verde para você produzir. E em relação a outras culturas, a mesma coisa. Então, de novo, você tem que estabelecer, bem o que você falou, estratégias e que possam ser cumpridas. Também não adianta inventar as coisas que não são cumpridas. Qual é a prática histórica? Se define, né? Fica se definindo a mesma coisa lá na questão urbana, que pega o caso de Florianópolis, que é um caso emblemático. Há uma série de limitações do uso urbano na teoria. Na prática, o que acontece? Se faz o que se quer nas construções. É como eu digo, em Florianópolis, o que Deus fez é uma maravilha. O que o homem fez é uma complicação imensa. E justamente pelos entraves criados, na regulação extremada. E o que você faz com isso é piorar a cidade. Se definisse alguns princípios que teriam que ser seguidos realmente, por exemplo, ruas largas, coisas desse tipo, e que depois lá, se quiser ocupar de forma toda extremamente compensada, aí fica a critério problema de quem está utilizando. Só que, então, privilegia muito se preocupar quanto vai ser ocupado do terreno e esquecem de fazer ruas, de fato, viáveis. Porque hoje a questão da mobilidade é a questão mais importante de uma cidade. Então, você tem que se privilegiar as vias é a coisa mais importante da cidade. Mas mais importante é estar se preocupando se vai ocupar 100%, 200%, que vai ocupar o solo, porque daí ele vai jogar mais esgoto, que vai gerar o impacto dos veículos. Olha as preocupações. Por quê? Porque o problema está todo na origem. Se você cria vias imensas, acaba todos esses problemas. E fazer uma cidade, ao contrário do que defende, condensar, tem que espalhar. Só que ao espalhar, tem que transformar ela em autônoma. Agora eles não querem, porque o poder público não aguenta administrar tudo, ele quer condensar tudo em torno do centro. Claro, porque daí... Mas aí isso é totalmente ilusório. Porque como que você, então, você falou baixar a renda, como é que ele vai morar lá no centro? Porque o terreno é valorizado, tem outras funções. Então, enfim, o que tem que mudar é toda a maneira de pensar a formação dos urbanistas e da cidade, né? Do planejamento da cidade. E tem que ter planejamento, mas só no estratégico. E no caso das cidades, se restringir essencialmente as vias. E mais nada.
Eu também percebi. Normalmente o pessoal quer pegar soluções, né, uma estratégia de solução de problemas que já não funcionou, esse caso que você fala. As soluções que eles apresentam para resolver o problema do campo já não funcionaram, já não resolveram os problemas da cidade. Então, eles querem agora pegar as mesmas premissas e usar para outro lugar. Cara, óbvio que não vai funcionar. De saída, você já sabe isso. Né? Então, realmente, assim, isso é um beco sem saída. Mas o pessoal parece que insiste nisso, o pessoal tem esse modelo na cabeça, quer ficar insistindo nesse modelo. Não, pessoal, a saída não é por aí. É isso que está mostrando o Idoni para a gente. A solução é outra. Tem que mudar de paradigma. Tem que mudar de modelo. Um modelo que traga soluções de projeto já em si. Idoni, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agora vamos continuar a nossa mesa redonda aqui. Eu quero chamar o Edwards agora, por favor. O Edwards é graduando em Economia aqui da Universidade Federal. O Edwards é um dos melhores exemplos que vocês podem ter de um autodidata. Ele tem se especializado em estudos da escola austríaca, tem lido vários autores, é um verdadeiro especialista em escola austríaca, talvez o maior aqui de Rondônia. Então, por isso que nós chamamos ele aqui para essa mesa redonda, para nos esclarecer, para nos mostrar o que a escola austríaca tem a dizer sobre drenagem urbana. Edwards, por favor. Agradeço aí a paciência. Vou compartilhar uma tela com vocês. Eu pretendo fazer uma apresentação bem rápida para não tomar muito tempo de vocês. A minha ideia inicial é trazer os NUTS por trás da conservação ambiental. O que seriam NUTS? Incentivos econômicos. Para isso, vou iniciar com uma pequena historinha que aconteceu em Jabalpur, na Índia Britânica, quando a Índia ainda era uma colônia britânica, né? Isso aconteceu lá para meados de 1932, quando houve uma grande infestação nessa cidade de Jabalpur. Ela é uma cidade que beira um rio, lá na Índia. Então, ela teve uma grande infestação de cobras indianas, é até essa imagem aqui que está à direita. E aí, o poder público, por parte ali, o governo que era instituído sobre essa cidade, fez várias tentativas de impedir que essa infestação acontecesse. Aí ele teve a brilhante ideia de, bom, vamos incentivar a população a se tornar o nosso matador de cobras. O que eles tiveram a brilhante ideia de fazer? Vamos transformar, vamos pagar as pessoas para cada cobra morta. Eles matam uma cobra, trazem aqui, a gente vai pagar alguns centavos e, obviamente, num curto espaço de tempo, a gente vai conseguir resolver o nosso problema de infestação de cobra. A ideia é muito boa, é muito bacana, só que com o tempo eles esperavam o quê? Que tivessem um pico no pagamento dessas cobras mortas. Com o tempo, esse pico ia diminuindo, até que não houvesse mais cobras para serem pagas. O que eles notaram na realidade foi diferente. Houve um crescimento, que era esperado, esse crescimento bateu um pico, e esse pico continuou crescendo, passou-se alguns meses, eles foram verificar o que está acontecendo, como é que essas cobras estão se procriando tanto. E eles descobriram que, na verdade, as pessoas estavam começando a criar cobras para poder matar, para poder ganhar o dinheiro vindo por parte desse incentivo econômico. Essa história... Oi? Desculpa, você pode colocar em tela cheia, por gentileza? Coloco sim. Está ficando pequenininho. Muito obrigada. Ah, certo. Desculpa. Então, a ideia inicial, que era parar com a infestação de cobra, não funcionou porque as pessoas estavam criando essas cobras para receber o pagamento. No final, eles falaram, bom, não tem como a gente continuar com isso, vamos cortar esse incentivo. A partir de agora, todas essas pessoas que tinham criação de cobras, liberaram essas cobras do cativeiro. O que aconteceu? A infestação ainda maior aconteceu. Essa história é chamada de efeito cobra. Ela, infelizmente, não é uma história... Quer dizer, eu acho que, felizmente, não é uma história real. Ela é dada de um livro de um autor chamado Horst Siebert. Ele tem o livro, tem o homônimo desse efeito, que é chamado de efeito cobra.
Mas essa história mostra muito bem a questão de incentivos econômicos por trás de todo tipo de política pública. Com certeza, qualquer um que está assistindo aqui já deve ter visto, pelo menos na cabeça, uma ou duas situações em que foi criado alguma lei, algum incentivo para, seja diminuição de poluição, seja proteção ambiental, e essa lei, essa proteção, se torna exatamente o oposto. Isso sempre existe, por alguns princípios básicos que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Essa apresentação eu vou fazer bem rápido, eu vou mostrar para vocês o que é externalidade do ponto de vista de economia, porque aqui eu estou tratando mais um pouco da minha área, a economia, o que é poluição para a economia, que a gente chama de externalidade, as virtudes por trás de toda essa sustentabilidade, as soluções tidas como soluções atuais, o que é economia comportamental, que é o foco que eu pretendo abordar aqui, e os cases de sucesso que está funcionando, de fato. Então, vamos começar com externalidades. Como que a economia trata o problema da poluição? De forma geral, a poluição, o desmatamento é considerado externalidade. O que é externalidade? Imaginem um efeito colateral. E esse efeito colateral pode ser tanto benéfico quanto prejudicial. Um efeito prejudicial, uma empresa é instalada no próximo ao rio e a poluição jogada nesse rio aumenta, chega em outras casas, está criando uma externalidade negativa, poluição. Um exemplo de externalidade positiva. Uma empresa, ela depende de uma estrada para que o transporte, a matéria-prima dela chegue. Ela mesma faz uma construção de uma estrada, por exemplo, para o seu benefício próprio, porém, é uma infraestrutura que acaba ajudando outras pessoas, ou seja, é um efeito colateral benéfico. Então, isso que é uma externalidade para a economia. Agora, eu acho que é uma das partes assim que eu consideraria bem importantes, que são as virtudes por trás dessa sustentabilidade. Eu coloquei aqui, bem versus o mal. Por que eu coloquei isso? Naturalmente, quando a gente tem essa conversa, e eu, por ser da área de economia, um pouco mais distante, pode-se dizer assim, da proteção ambiental propriamente dito, quando se vê isso, automaticamente quem propõe soluções diferentes, ou quem fala, bom, mas não é bem por esse lado, talvez a gente não devesse fazer assim, pudéssemos fazer assado, automaticamente se institui onde pessoas são virtuosas, querendo proteger o meio ambiente a todo custo, e pessoas não virtuosas, querendo destruir o meio ambiente onde vive. Isso é um problema e parte do pressuposto que lá na economia comportamental a gente vai ver, mas isso é um grande problema porque gera uma polarização, gera uma baixa empatia, porque se eu chegar para vocês e falar assim, olha só, a gente simplesmente parar de ter algum tipo de desenvolvimento econômico na região vai causar mortes pelas pessoas. Ah, não, você não sabe o que está falando, você quer matar as pessoas, você quer matar o planeta. Isso gera uma baixa empatia e, consequentemente, a gente não resolve o problema. Talvez Aristóteles estivesse certo quando ele disse que a virtude está no meio. Não é nem para cá, nem para lá, mas no meio, onde a gente pode tentar conversar sobre todas as possíveis soluções muitas vezes plausíveis. Então, um exemplo clássico que eu vi certa vez aqui, eu moro em Porto Velho, e certas pessoas na sala de aula estavam dizendo assim, não, a gente tinha que criar um imposto para quando uma empresa viesse aqui para Porto Velho, um imposto bem específico, ele vai destruir toda a mata, então ele tem que pagar esse imposto, ou melhor que nem venha, senão vai destruir a mata amazônica. Em partes ele tem razão, todo desenvolvimento gera necessariamente efeitos colaterais, que são essas externalidades, e consequentemente desmatamento, poluição. Porém, em contrapartida, o fato de não haver esse desenvolvimento gera necessariamente pobreza, fome, baixa de saneamento básico, baixa de saúde. Então, não é uma questão de ou sim ou não. Não é uma questão de desenvolvimento humano ou sustentabilidade. É uma questão de como podemos facilitar os dois, como podemos ser os dois. Como podemos transformar a sociedade em que a gente vive em algo melhor, sem prejudicar aquelas pessoas que precisam viver hoje. Aquelas pessoas que dependem de um salário e talvez vir uma empresa para determinada região seja bom para ela. Então, como que a gente pode solucionar isso? E dessa forma, eu trago um conceito mais propriamente econômico, eu vou tentar ser bem genérico nele para facilitar. A maioria de vocês não tem nenhum interesse em ser economista, então, o valor subjetivo.
é um conceito criado por Karl Menger, da escola austríaca, como o Norton falou, eu sou muito, assim, entusiasta dessa escola de pensamento econômico. O que é o valor subjetivo? Basicamente, quando você mais tem interesse em alguma coisa, mais ele sobe de valor para você. É como se fosse uma escala de valor. Mas isso não quer dizer que esse valor é dado para a mesma pessoa, para várias pessoas, em várias situações diferentes. Tem um economista bem conhecido, acredito, que é o Adam Smith, e na Riqueza das Nações, ele dá uma frase que representa um pouco disso. Não é nada de mais útil que a água, ela não pode quase nada comprar. Dificilmente teria bens os quais trocá-la. Um diamante, pelo contrário, quase não tem valor quanto ao seu uso, mas se encontrará frequentemente uma grande quantidade de outros bens com o qual trocá-lo. O que ele está falando aqui? Um exemplo clássico do valor entre um diamante e uma água. A água é um valor inestimável para o ser humano, a gente não consegue viver sem ela. Mais de 3 dias sem beber água, a gente morre. Beleza. Um diamante, em contrapartida, a gente poderia viver sem nunca ver um, e não faz diferença. Porém, o porquê que um diamante, em muitas situações, tem mais valor que uma água? Aí você fala assim, bom, isso aí é porque as pessoas são gananciosas? Não, tá tudo bem. Mas a mesma pessoa que valora muito um diamante, se ela estivesse preso no deserto do Saara, provavelmente ela trocaria toda uma bolsa de diamantes por água, por uma garrafa d'água. Então, quando a gente trata de problemas, principalmente relacionados às ciências humanas, aos seres humanos, não é uma questão de valores absolutos. A proteção ambiental disso daqui tem que ser superior a todas as outras. A gente vai encontrar pessoas que têm problemas diferentes, em momentos diferentes, com idealizações diferentes. É aí que vem o ponto de, será que proteção ambiental a todo custo é satisfatório? Ou o contrário, será que desenvolvimento econômico a todo custo é satisfatório? Com certeza não. Mas essa primeira que eu disse, talvez algumas pessoas concordem. Mas, de novo, o valor é subjetivo. Daí que vem a noção de que você tem que tratar os seres humanos individualmente para cada situação. Beleza? Vamos dar uma continuada aqui. Então, quais são as propostas de soluções atualmente? O que o mundo tem feito? A primeira delas é o que a gente chama de regulamentação de comando e controle. Isso daqui é basicamente o poder público, ele define limites ou para poluição, para emissão de gases, emissão de lixo, enfim. E a partir dali, daquele ponto, ele vai tentar fiscalizar aquela implementação e a empresa vai pagar alguma multa, pode ser presa, perder seus benefícios, enfim. Isso é uma regulamentação de comando e controle. Porém, ela tem alguns problemas. Primeiro, ela não fornece incentivo para que o ser humano, vamos dizer assim, economize aquele recurso específico além do limite estabelecido. Ele vai fazer no máximo aquilo lá. Ela também cria uma dificuldade de flexibilidade. Por exemplo, às vezes uma empresa ou até mesmo uma pessoa, ela não consegue, pela natureza da sua produção, economizar, por exemplo, muita água, mas ela consegue economizar poluentes emitidos na atmosfera. Mas, por essas regulamentações, ela não tem essa flexibilidade, ela não pode fazer isso. Além disso, frequentemente são criadas brechas, frequentemente é difícil você implementar essas regulamentações, é difícil você fiscalizar essa regulamentação e, principalmente, é você tratar todos os agentes econômicos de uma economia, de um país, de forma igual. O que isso não acontece. As necessidades do povo de Rondônia, de Porto Velho, é diferente das necessidades do povo de São Paulo. As necessidades de um bairro daqui de Porto Velho é diferente de outro. Então, você precisa tratar as necessidades, os interesses de forma diferente. Não tratar como se fosse único. Um outro tipo de regulamentação que também acontece hoje em dia é o que a gente chama de incentivos econômicos. Esse é até um pouco melhor do que o outro, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples de você implementar, mas ele gera problemas também consideravelmente maiores. O que é o incentivo econômico? É basicamente você subsidiar, dar incentivo, ou o contrário, você cobrar taxa, cobrar tarifa para determinada produção que você quer que aumente ou diminua. Por exemplo, eu tenho uma produção de carros elétricos.
e o governo quer que o carro elétrico seja algo mais produzido no Brasil. Ele entrega subsídios a essa empresa. A gente quer que problemas de produção de carros a combustão parem de ser produzidos. Então, a gente coloca um imposto, uma taxa a mais para que essa produção. O grande problema disso é exatamente a mensuração do resultado disso, do impacto ambiental que está tendo essa implementação e, principalmente, uma questão que é chamada de imposto ótimo. Quando você mexe com imposto, você está mexendo em toda uma cadeia produtiva. Não vou entrar no mérito da questão especificamente, mas aqui no Brasil especificamente já temos uma dificuldade nessa questão de imposto. E se você aumenta demais, você pode criar o efeito negativo daquela situação. Ou se você diminui demais, dando subsídio demais também, você pode criar um efeito contrário. Então, quando você mexe com subsídios e cobrança de taxa em produção de bens, você está interferindo diretamente em toda uma cadeia produtiva e é muito difícil você saber os efeitos que podem ocorrer de segunda, de terceira ordem. É muito imprevisível, porque muita coisa pode acontecer no meio de uma produção. Beleza? Essas são as principais soluções voltadas atualmente. Agora, o grande problema dessas soluções e de que hoje em dia os países já utilizam disso e eles não têm muita eficiência, até tem, eles implementam os dois ao mesmo tempo, mas eles não têm total eficiência disso. Então, o que eles fazem? Eles começam a generalizar isso, eles trazem, bom, a população é tudo igual, então a gente tem que tratar disso. Mas não tem funcionado. A solução, ou a tentativa, a proposta daqui, economia comportamental. Eu estava vendo aqui no chat, enquanto o Dr. Idoni estava apresentando, que parte dessa economia comportamental já estava acontecendo ali. Esse cara aí do lado esquerdo, o Richard Thaler, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2016, e basicamente ele traz que o ser humano ele age principalmente em heurísticas, em enquadramento e ineficiência. O que é isso? A gente tem gatilhos mentais que nos fazem pensar mais rápido. E 95% das nossas decisões são pautadas por isso. O enquadramento é como se fosse uma roupagem, algum tipo de preconceito. Automaticamente, se alguém falou aquela frase, eu passo a não credibilizar ela. Porque é um gatilho mental que o meu cérebro faz. E isso estava acontecendo. Enquanto o Idoni falava determinada coisa, automaticamente as pessoas já vinham. Ah, mas isso aqui é esse problema. É natural. Não estou falando mal de nenhuma pessoa específica, mas é natural que o ser humano tenha essas heurísticas como uma proteção evolutiva do nosso cérebro. E esse Daniel Kahneman, ele é até um pouco mais conhecido aqui no Brasil, principalmente no mundo das finanças, ele imaginou que o nosso sistema, o nosso cérebro, ele possui dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Esse sistema 1 é aquele sistema automático, inconsciente, que resolve boa parte das nossas decisões, e o sistema 2, que é aquele mais consciente. Por que isso é importante? Ao invés de a gente tentar lutar contra os interesses do ser humano, contra, não, você tem que parar de querer fazer isso, ou você tem que querer fazer isso, é muito mais inteligente e eficiente a gente tentar trabalhar com a nossa decisão inconsciente, com aquilo que os nossos interesses querem. Pensa assim, ó, todo mundo que está assistindo essa apresentação está aqui por um interesse próprio. Esse interesse pode ser bom, pode ser ruim, não importa. Está por um interesse próprio. Eu estou apresentando isso aqui por um interesse próprio. Todos que estão aqui têm um interesse particular disso. E é essa a questão. Como podemos utilizar esses interesses para o benefício da sustentabilidade? Então, eu trouxe aqui alguns cases usando essas situações chamado de nudes, que são incentivos, pequenos empurrõezinhos para que a sustentabilidade aconteça. A primeira delas está em energia, água e lixo. Vou acelerar aqui. Todo mundo já deve conhecer essa etiqueta aqui no Brasil também tem, e na União Europeia começou em 1992. Antes não existia essa etiqueta de eficiência energética. Então, o que acontecia quando você ia no mercado comprar um eletrodoméstico? Bom, você via pela beleza e pelo preço. À medida que foi implementada uma etiqueta, as pessoas começaram também a colocar como parâmetro uma eficiência energética. Levou aproximadamente 8 anos para que praticamente todos os eletrodomésticos tivessem uma eficiência energética melhor. Por um simples incentivo, as pessoas passaram a procurar o melhor produto eficiente. Você não precisou colocar mais imposto, você não precisou dar subsídio, você simplesmente mostrou, olha só, tem beleza e tem preço. Mas tem um outro fator que talvez você devesse olhar, eficiência energética. E aí, todo mundo começou a utilizar. Tem uma outra situação também que começou a aparecer na conta de luz,
o consumo médio das pessoas em relação aos seus vizinhos. Ninguém quer ficar para trás. Então, sempre aparecia na conta de luz assim, ó, você gastou 30% a mais de energia do que os seus vizinhos. A pessoa ficava chateada, o que ela passava a fazer? Economizar. Simples assim, por basicamente enquadramento e heurística. Simples. No caso de água, essa imagem aqui, o Water Pebble, eu acho, ela é um reloginho que você pode colocar num chuveiro, seta um tempo específico, e esse tempo ele vai dizer através das luzinhas o tempo do banho que você está. Por exemplo, a luz verde vai indicar que você está no início do banho. A luz amarela, você está no meio do banho. A luz vermelha, você está no final do banho. Isso cria um hábito nas pessoas de querer tornar mais eficiente o tempo dela. Ela coloca, sei lá, meu banho vai ser de 5 minutos. Então, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer no banho. Isso é economia de água. Agora, uma outra situação, e aconteceu aqui também, aqui no estado de São Paulo, né, na Sanepar, algo parecido com isso que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Durante a seca, a empresa decidiu fazer 3 coisas. Ela criou 3 grupos de controle e enviou para cada uma delas algumas coisas. Para um grupo, enviou uma informação técnica sobre a seca e como economizar água. Numa outra, mandou somente informação técnica do que economizar de água. E para um outro grupo, mandou somente uma comparação de consumo, exatamente como da energia. No grupo que teve a comparação de consumo, teve a maior redução de consumo de água, um consumo de 4,8%, e principalmente ela parou de fazer esse tipo de ação, e esse hábito levou 4 anos para ser extinguido da população. Percebe que uma simples carta, um simples documento escrito, digitado em Word, foi capaz de mudar um hábito de consumo para mais de 5% ao longo de 4 anos. Pensa se você criar rotinas disso. E por último, teve um estudo criado lá na Noruega sobre a relação do lixo. Mandaram cartas para as pessoas em casa, para um grupo de controle específico nessa cidade. Uma carta dizia sobre informações de reciclagem normal, como você faz, e para outra sobre a questão de controle de desperdício. O que acontecia, ou por que acontecia aquilo? Basicamente, a população começou a reciclar 2% do lixo. Você pensa que é pouco, 1,5 kg por mês, 1,1 kg por mês de economia de lixo. Só que você aumentando isso para o resto das residências, em uma cidade com 9.000 residências, eles estimaram que tiveram uma economia de emissão de 213 toneladas de CO2 em apenas 7 meses. Com um simples carta. Olha só, existe um problema de você não reciclar o lixo. Ou seja, aqui está uma situação em que muitas vezes é melhor você atuar no nosso inconsciente, você entender as necessidades individuais de cada ser humano, e aí você trata diretamente aquele problema. Você tende a resolver mais, tende a ser mais eficiente de forma individual, como hoje em dia é muito difícil de acontecer. As pessoas acreditam que os seres humanos são máquinas e robôs que não vão tentar agir contra aquela situação instituída, seja por força de lei, seja por força de impostos. E com isso, termino minha apresentação. Desculpa o tempo, Norton, fui mais rápido que eu consegui. Muito bem. Edwards, muito obrigado, viu? Olha, você falou do efeito cobra, mas aqui no Brasil teve o efeito rato. Você sabe dessa história, né? O pessoal, acho que foi no Rio de Janeiro, na época lá do Império, não sei se o Império Português ou já era o Império Brasileiro, mas teve uma infestação de ratos. Você sabe essa história aí direito, Doni? Eu não sei onde foi, mas aconteceu de forma parecida. As pessoas começavam a cortar os rabos para ganhar o dinheiro oferecido e soltavam esses ratos novamente para que eles se procriassem e tivesse mais rato para ganhar o dinheiro. Então, o pessoal do Rio de Janeiro estava criando rato mesmo. E aí aconteceu, mas foi exatamente o efeito cobra, como você contou. Mas eu acho que no Brasil aconteceu antes. Então, de repente, esse cara aí, ele se baseou aqui no Rio de Janeiro para elaborar essa teoria dele, cara. Porque foi exatamente o que aconteceu. Foi muito, muito incrível isso. O que é o sistema de incentivos, né? A gente está falando de comportamento humano.
Não dá para dizer que é 100%. Nada em comportamento humano é 100%. Mas, é muito lógico o que vai acontecer quando você começa a observar esses incentivos, né? Porque, ninguém gosta de ficar levando chicotada. Então, se o cara está levando chicotada, ele vai sair dessa situação. É bem óbvio isso, né? Então, esse sistema de incentivos eu considero uma ferramenta muito bacana para entender o comportamento humano, a ação humana, como diz Mises, né? É o Mises, né? O Ludwig von Mises, né? Isso. E isso acontece mesmo, a gente vê acontecendo. Edwards, tem pergunta aqui para você. A Cristiane aqui está pedindo para você falar mais sobre essa coisa da escassez de água e diamante. Se a água passa a ser mais escassa, o valor dela subiria? Existe uma tendência econômica que sim. Isso baseado em economia, na oferta e na demanda. Toda vez que um produto ele diminui de oferta, ou seja, tem pouca exposição dele, facilidade dele, o preço dele tende a subir. Só que, claro, a gente está falando disso de situações normais. Existem alguns casos que podem ser muito pontuais, que pode ser diferente, porque, lembrando, o ser humano ele age, e ele age sempre em benefício próprio, tentando, vamos dizer assim, contrapor uma tendência natural que acontece. Então, se a gente tivesse falta de água, supor que a água aqui está totalmente escassa, naturalmente o preço dela deveria subir, para assim tentar controlar o consumo das pessoas. Se você, por exemplo, que é comum, infelizmente, aqui no Brasil, às vezes as pessoas, por exemplo, tabelar o consumo, seja de água, seja de energia, você cria na cabeça das pessoas um incentivo. Bom, o preço está congelado. Eu tenho que usar enquanto ainda está barato. Então, você passa a consumir mais, em vez de economizar. Percebe que o exato oposto do que aconteceu. Não, vou congelar o preço da água para que as pessoas não morram de sede. Faz com que as pessoas consumam mais água e, consequentemente, mais pessoas morram de sede. Isso é um problema da ação humana natural, que vai acontecer, e isso serve para tudo: combustível, água, energia. E esses exemplos que eu dei foram exemplos recentes que já passamos por isso. No início, eu dei uma dica para o pessoal que é de como tratar a água, os recursos hídricos de maneira geral, com base tragédia dos comuns. Você poderia comentar sobre isso? Posso sim. A tragédia dos comuns foi um problema que foi até indicado por eu não sei exatamente qual que é a área de especialização dele, mas ele trabalha muito com a questão de proteção ambiental. É Cousy, o nome dele, tem vários artigos que ele dizia que a propriedade privada, os direitos de propriedade, podem ser uma das melhores soluções para a proteção ambiental. Por que ele diz isso? Eu tenho aqui à minha frente uma parte de uma floresta amazônica, e essa floresta não pertence a ninguém. Logo, ela pertence a todo mundo. Ela é parte minha, é parte do meu vizinho, é parte do meu outro vizinho. Então, existe um incentivo natural de que, por que eu vou criar alguma coisa de proteção? Por que eu vou melhorar aquela área? Por que eu vou ajudar a proteger aquilo, sendo que os meus vizinhos também vão usar? Eu não tenho esse interesse. O interesse passa a ser o oposto. Eu vou utilizar o máximo possível, eu vou cortar o máximo de árvore possível, eu vou puxar o máximo de água possível antes que os meus vizinhos façam. Porque daí eu consigo utilizar os recursos para mim. Isso daí é chamado de tragédia dos comuns. E aí esse Cousy, ele tem vários artigos publicados que ele fala exatamente disso. Se você expandir direitos de propriedade de forma mais assertiva, existe uma tendência desse problema diminuir. Você vai ter problemas pontuais, obviamente, mas esses problemas, como acontece hoje em dia, tendem a não acontecer. Tem até um ditado popular que diz, né? O que é de todo mundo não é de ninguém. Ninguém quer criar, ninguém quer cuidar, só quer utilizar. Esse que é o conhecido tragédia dos comuns. Relacionado exatamente a esse tema, eu tenho uma pergunta. Querem saber sobre justamente a privatização do saneamento básico. Há pouco tempo teve uma regulação, né, que permitia empresas entrar nesse meio, vamos dizer assim, nesse filão, vamos dizer assim, de negócios, né? Ainda que com pesadas regulações, mas, enfim, o que você tem a falar sobre isso aí?
Então, as pessoas chamam de privatização do saneamento básico, eu não enxergo dessa forma. Pode-se dizer uma concessão, como acontece com diversos serviços públicos que a gente utiliza. O Estado ele não vai fornecer aquilo, ele vai criar condições de que um agente privado exerça aquela estabilidade. Não vou entrar no mérito da questão se deveria ser tudo privatizado ou não, eu acho que o foco não é isso, mas em relação a incentivos. Existe uma tendência de que, porque essa empresa ela assina um contrato, ela depende de pagar funcionários e ainda assim ela tem um interesse próprio de ter lucro, ela busca uma melhor eficiência. Se os incentivos dados a essa empresa forem corretos, ela vai prestar o melhor serviço possível da forma mais eficiente possível. Por que eu digo os incentivos corretos? Se você cria um ambiente em que propicia que essa empresa nunca perca, vamos dizer assim, o status dela, existe uma forte tendência de que ela vai somente cobrar mais caro, prestar um serviço ruim, porque ela não tem que atender clientes. Ela não depende de satisfação das pessoas. Isso acontece geralmente em monopólios, quando você vai estudar na parte econômica. Todo tipo de monopólio, oligopólio, existe uma forte tendência de que ele tenha um serviço ruim. Por quê? Ele não tem concorrente, ele sabe que ninguém pode entrar no mercado dele, então não faz diferença. Então, na área de saneamento básico, ainda está muito cedo para a gente ver, né? Mas existe uma expectativa que venha muito investimento por trás do saneamento básico. E detalhe, saneamento básico é um problema do século XVIII. A gente está no século XXI tratando disso ainda. Então, isso é tão crucial, é tão importante que a gente entenda que ainda no Brasil, existem pessoas que fazem as suas necessidades na rua. Isso é muito sério. Isso é primordial e aí volta para aquilo que o Dr. Idoni estava falando. Será que o sistema, do jeito que estava sendo feito, era eficiente? Porque passou 2 séculos e não resolvemos. Talvez agora a gente possa melhorar esse investimento. É o jeito mais eficiente possível? Não, com certeza não é. Mas ele acaba sendo melhor do que o anterior. Bom, primeiramente, parabéns, excelente, cara, bom demais. Você fez uma síntese maravilhosa, exatamente esse já deu aí premissas teóricas para tratar desse assunto. Maravilhoso. Eu quero falar o seguinte, que falando de comportamento, né, como mudar os comportamentos, a questão dos gatilhos, perfeito, é ótimo. Por aí justamente para mudar a opinião pública, inclusive. Passa por isso. Então, vou pegar um exemplo que pega a Gisele Bündchen, que sugeria, dado todo esse trabalho de mídia, de preservar o meio ambiente, de economizar, ela deu uma solução que, quando vai tomar banho, faz xixi durante o banho, que com isso você já economiza uma descarga do vaso sanitário. Ora, pense você, né, numa rede pública onde 50% da água é perdida, dado que é um modelo que não funciona. Então, por que você está, de fato, daí pede para a pessoa economizar, porque senão vai faltar. Então, além do fato de que esse modelo está fracassado, veja bem, que ele leva na direção não da abundância, mas da miséria. Você leva a pessoa a viver sem poder usufruir do conforto das coisas que, veja bem, dentro do modelo que eu apresentei aí, você pode usar água à vontade, claro, não precisa desperdiçar, mas ao ponto de economizar água de descarga, não faz sentido uma coisa dessas, né? E morando no Brasil, que tem a maior reserva de água do mundo, e morando na Amazônia, que é o maior lugar que mais tem água doce no mundo, então você agora vai economizar, inclusive aqui eu vejo em Rondônia pessoas preocupadas em economizar descarga de vaso, e às vezes a mãe e a filha, elas usam o vaso juntas para depois dar uma descarga só. Eu vi isso essa semana na televisão, um horror. Então, ou seja, as pessoas aí ficam numa situação que vem informação de todo lado, que querem colaborar, querem ajudar, quando, na verdade, é porque o modelo está errado.
você não pode ter desperdício, mas fazer uso quem tem uma visão de abundância, de riqueza, não fica pensando nessas misérias. E, inclusive, sobre a questão ambiental, eu tenho uma colocação também a fazer aí, que o Eduardo já colocou muito bem, né? Eu só quero acrescentar mais uma, e baseado na Ortega y Gasset, que é um filósofo que trata dessa questão também, onde ele diz que, de fato, o ser humano ele vai na direção, o desenvolvimento humano ele vai na direção oposta à questão ambiental. Por quê? Porque o ser humano ele interfere, ele intervém no ambiente. E, por isso, o que tem que se buscar é uma intervenção, dentro aí da palavra da moda, sustentável. No entanto, o que está na mentalidade de muita gente é de ver o meio ambiente, mantê-lo intacto, como se fôssemos daí viver no meio de cobras e lagartos. Nós passarmos a viver no ambiente de forma totalmente natural, nos misturando a ele, vivendo nesse meio. Já a civilização é o oposto disso, né? Não é algo que você vá viver lá no meio. Então, você tem, evidentemente, as reservas, elas são necessárias por vários aspectos ambientais e biológicos. Você precisa de reserva. Mas, fora das reservas, a visão tem que ser realmente de sustentabilidade voltada com o bom aproveitamento da área, entende? Porque, veja, entra a questão dos incentivos. Se o sujeito usa mal a sua propriedade, não conserva áreas verdes, não se preocupa com a questão da água, a própria propriedade dele acaba se viabilizando. Então, é nessa linha que a coisa tem que ser trabalhada. Uma visão ambiental, de fato, lúcida, e não uma visão ambiental totalmente confusa como essa que normalmente se percebe socialmente. Era isso que eu tinha falado. Eu só queria responder uma pergunta que apareceu aqui, da doutora Márcia, sobre a questão de não vai universalizar e ser uma questão de contrassenso quando se tem um fundo eleitoral de 4 bilhões. Isso daí é muito importante que a gente fale que quando a gente fala sobre uma questão de talvez a iniciativa privada entrar em algum determinado setor, foi como você mesmo falou, Norton, não é a solução de todos os problemas. A partir daqui, o Brasil não se tornará Wakanda. Não é isso que estamos falando. É simplesmente uma comparação do setor, da situação anterior para a situação agora. Se eu acho que fundo eleitoral deveria existir, se eu acho que deveria só ser 700 bilhões, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu realmente não acho. A questão é, hoje, salvo o melhor juízo, aqui em Porto Velho, no ano retrasado, o investimento na área de tratamento de esgoto, eu não tenho certeza se é do tratamento de esgoto, mas é uma empresa, parte da prefeitura que tratava disso era de 21 mil reais no ano. 21 mil reais você não consegue nem comprar um carro. A questão não é que com 700 bilhões vamos universalizar todo o serviço. Não, não é. Provavelmente teremos problemas no meio do caminho, com certeza. A questão é, esses 700 bilhões é melhor do que antes? Sim, então estamos no caminho. Mais para frente, talvez em 2028 a gente ache alguns problemas e tem que resolver. Vamos caminhando nisso. Mas é aquela falácia do Nirvana. Não é porque a gente não chegou no ápice da humanidade que essa solução não é boa. Ela pode ser melhor do que a anterior. Daqui a alguns anos, há uma solução melhor do que essa. Vamos para a solução melhor que a anterior. E assim sucessivamente. Senão a gente para em diversas situações. Tipo assim, eu vi também nos comentários. A mão invisível do Estado não funciona, temos diversas crises. Tem vários problemas nessa situação, mas isso, de novo, não vem ao caso. Não é que o setor privado vai resolver todos os problemas. Algumas situações vai ser melhor. Então, vamos agir porque é melhor. Vamos pensar de forma mais eficiente. Isso aqui está funcionando? Vamos deixar a heurística de lado, vamos deixar o enquadramento de lado, que o nosso cérebro automaticamente falou. Porque da mesma forma acontece comigo, quando alguém chega e fala, o governo deveria fazer isso. Eu já venho com um pensamento pré-pronto no meu cérebro. Não, isso não deve acontecer. Não, pera. Eu tenho que ouvir o que a pessoa está falando. Será que faz sentido? Eu peço também que todos vocês que provavelmente ouviram uma visão totalmente diferente do que se é o mais tradicional, pensem e reflitam se em alguma forma, em algum grau, isso pode ser benéfico. Isso pode ajudar algumas pessoas? Então, talvez isso seja válido. Era só isso, Norton.
Beleza, exatamente. Voltamos a esse ponto de que, se a solução não resolve 100% dos problemas, ela não é válida. Não, não é isso. Se a solução, mesmo que resolva parte do problema, melhor do que já é resolvido num paradigma anterior, então voltamos para a ideia do paradigma, né? Então, se o novo paradigma, ele é mais eficiente, ele resolve coisas melhor, de maneira melhor do que o paradigma anterior, ele deve ser adotado. É para isso que ele veio. São novas soluções, às vezes com outros recursos tecnológicos, que vêm chegando, e por que não adotá-los, se eles são mais eficientes? Faltou minha apresentação, eu ia falar sobre impérios hidráulicos e informação descentralizada. O que eu, assim, em 1 minuto, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós viemos com informação escassa, havia alto custo para se obter informação na sociedade. Toda essa revolução tecnológica está fazendo mudar justamente do que a gente vem falando, está vindo para mudar esse paradigma de informação cara e difícil. Hoje a informação cada vez mais é barata, disponível, disseminada, distribuída. Então, num ambiente desse tipo, estruturas hierárquicas se tornam obsoletas, se tornam inviáveis. Então, dentro dessa lógica, é muito óbvio observar que não vai ser poder público, não vai ser um ente centralizado que vai resolver qualquer tipo de problema. Essa sociedade que está vindo aí, ela é mais descentralizada, mais distribuída, mais com foco no indivíduo. Então, ela simplesmente demole estruturas hierárquicas. O governo é uma delas, talvez a maior delas. Então, essas soluções governamentais centralizadas, que o pessoal chama muito de planejamento central, né? Isso é extremamente ineficiente, ainda mais com informação descentralizada e distribuída. Então, pessoal, para finalizar, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: se a gente não quiser nadar contra a maré, nós temos que partir para soluções cada vez mais descentralizadas, cada vez mais focadas no indivíduo, cada vez menos apegadas a planejamento central. Não é um político que vai vir dizer o que a gente tem que fazer. Chega de comando e controle. Os incentivos a que nós estamos submetidos numa sociedade de informação descentralizada são outros. Não é mais comando e controle. Pessoal, o mundo está mudando. E da teoria de paradigmas, ou você percebe para onde o mundo está indo e você vai logo e se adianta e se adequa a esse novo modelo, ou você vai virar um dinossauro. É disso que nós estamos falando aqui. Você que é jovem tem a oportunidade, está escutando o que nós estamos falando aqui? Jovem, abra tua cabeça, deixe de pensar segundo velhos paradigmas, atente-se para o que está vindo. É isso, pessoal. É por aí. Muito obrigado. Então, agradecemos, né, ao mediador da mesa redonda, ao professor Norton, aos integrantes que participaram, o senhor Idoni, o Edwards, pelas falas, e continuamos, então, vamos já caminhando, então, para o encerramento dessa sessão da manhã. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença. Graças, Margarita.